Pronto, pessoal, vamos lá. Agora sim, gravando, né? Direito penal, teoria geral da pena, aspectos gerais da pena e sanção penal. Vamos lá, nosso primeiro slide. Passando, ó, teoria geral da pena. A pena, pessoal, é uma espécie de sanção penal, combinado? Então, o que é pena? É uma espécie de sanção penal. E se existe uma espécie, a gente tem que ter um gênero também, né? E gênero, aliás, que dá origem a mais de uma espécie, senão não faria sentido dividir em espécie. Então, o gênero, pessoal, é sanção penal, tá? O gênero é sanção penal. As espécies são pena ou medida de segurança, tá? Pena aplicada aos imputáveis, né, os sujeitos que podem ser responsabilizados criminalmente, penalmente, e as medidas de segurança são aplicadas aos inimputáveis, aqueles sujeitos que são desprovidos de responsabilização penal, aqueles sujeitos que não podem responder penalmente, tá? Salvo os menores, tá? Repetindo aqui, ó, os menores são inimputáveis, é óbvio, os menores são inimputáveis, mas eles não respondem com medida de segurança. Eles respondem com medida socioeducativa de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá joia? Uma visão rápida aqui do tema. Pena, ela pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou até mesmo a pena de multa, tá? E a gente tem subespécies ainda, né? A pena privativa de liberdade pode ser em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A pena restritiva de direitos, nós temos 5 espécies, né, falando assim de forma lato, né, forma lato sensu, nós temos 5 espécies de acordo com o Código Penal. E a pena de multa é a multa propriamente dita, nós não temos espécies de multa não, tá? Aqui eu falei para introduzir, a gente vai ver tudo isso, todos esses conceitos com mais tranquilidade ao longo das nossas próximas aulas, tá? Ao longo do nosso semestre inteiro a gente vai ver tudo isso. Aqui a gente está dando uma visão geral só, tá? A medida de segurança, pessoal, ela pode ser a internação ou o tratamento ambulatorial. A internação tem um caráter restritivo, tá? O inimputável tem a sua liberdade privada quando ele fica internado. O tratamento ambulatorial, não. O tratamento ambulatorial não tem o caráter restritivo da liberdade. O sujeito vai responder, assim como, né, se a gente fizer uma analogia, aquele sujeito que está cumprindo uma pena aí restritiva de direitos ou uma pena privativa de liberdade no regime aberto, né? A sua liberdade não será cerceada, beleza? Então é isso, pessoal. Sanção penal é um gênero e que vai mostrar para nós duas espécies, a pena e a medida de segurança. Então a gente fala assim, a pena que o inimputável sofre é a medida de segurança. Não, está errado. Não é a pena que o inimputável sofre, é a sanção penal que o inimputável vai cumprir. A sanção que o inimputável cumpre é a medida de segurança, tá? Então, vamos lá. A pena é uma espécie de sanção penal, ou seja, uma espécie de resposta estatal ao infrator da norma penal incriminadora. Infrator, né, que comete necessariamente um crime ou uma contravenção penal, tá? Então, a pena é uma espécie, porque a gente tem pena e tem medida de segurança. A pena é uma espécie de sanção penal, ou seja, é uma resposta do Estado ao infrator que comete o quê? Crime ou contravenção penal. E essa pena consiste na privação ou então na restrição de determinados bens jurídicos do agente, né? E quais são esses bens jurídicos que são restringidos em razão da pena? A liberdade é o mais comum deles, né? A liberdade, ela é o quê? Ela é restrita, ela é privada, né, daquele sujeito que cumpre pena, mas outros direitos também. O direito patrimonial, por exemplo, no caso de uma pena de multa, né? O direito à sua liberdade de circulação, no caso aí de penas restritivas de direito, né, que mantém o sujeito, por exemplo, não podendo se ausentar daquele
da sua residência, no caso aí da prisão, né, em domicílio, ou não poder se ausentar da comarca sem autorização do juiz, dentre outros vários bens jurídicos aí, tá? Mas o principal deles, pessoal, não tem jeito, né? A tal da liberdade. A imposição da pena depende do devido processo legal. É óbvio, né, pessoal? Aliás, tudo depende do devido processo legal. E esse processo legal, né, por qual a gente constata o quê? A autoria e materialidade de um comportamento típico, antijurídico e culpável. E ainda assim, pessoal, que não seja atingido por uma causa extintiva da punibilidade. O que é um comportamento típico, antijurídico e culpável? É crime, tá? Aliás, é o que a gente chama de conceito analítico de crime. O crime tem 3 elementos, tá? O crime é constituído por 3 elementos. É o fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, tá? E para que o sujeito cumpra a pena, não basta ele praticar um crime, tá? Porque quem promove um comportamento típico, antijurídico e culpável, ele necessariamente está praticando o quê? Um crime ou então uma contravenção penal, correto? Ainda assim, não pode ser atingido por uma causa extintiva da punibilidade. Por quê? Causas extintivas da punibilidade dão margem à não execução de uma pena ou de uma medida de segurança. No sentido, ó, o sujeito praticou o crime? Praticou, ele praticou sim, ó, ele cometeu um fato típico, antijurídico e culpável, ele praticou crime. Ué, mas não vai cumprir pena? Não, não vai cumprir pena. Por que ele não vai cumprir pena? Ele não vai cumprir pena porque ele foi beneficiado com uma causa extintiva da punibilidade. Vamos dar um exemplo aqui, para ficar fácil? A prescrição, pessoal. Ah, tá. Ué, prescreveu. O sujeito cometeu crime? Cometeu, mas prescreveu. Outra causa extintiva da punibilidade, decadência. O sujeito cometeu um crime? Cometeu. Mas aquela modalidade criminosa depende de representação, né, da vítima, para que o MP entre com a denúncia, né, para que a ação se inicie, o processo penal se inicie. Ou então, é uma ação penal privada, depende da vítima ir lá e oferecer a queixa-crime, né, por meio do seu advogado ou por meio do defensor público. Então, nesses casos, o sujeito cometeu um crime, porque ele cometeu um fato típico, ilícito ou antijurídico, né, e culpável, mas ele foi beneficiado com uma causa extintiva da punibilidade, tá? Prescrição, decadência, a própria morte, né? Como é que nós vamos punir uma pessoa que morreu? Então, a morte, ela é uma causa de extinção da punibilidade. Tá? O perdão judicial são situações aí no crime de homicídio culposo, por exemplo. Nós temos situações em que o juiz pode conceder o perdão judicial. Ele não menciona que o réu não praticou o crime. O réu praticou o crime. Mas lá no final da sentença, ele vai falar o seguinte: o sujeito é culpado, ele cometeu o crime, contudo, não vai cair nele nenhuma sanção penal, tá? Se ele for imputável, não vai cair nenhuma pena. Se ele for inimputável, não vai cair nenhuma medida de segurança. Por quê? Porque ele foi atingido por uma causa extintiva da punibilidade. Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai analisar todas as causas de extinção da punibilidade ao longo aqui do nosso curso, tá joia? Sem estresse. Professor, Pois não. nesse caso aí, poderia colocar como aquele, acho que é a bagatela, entraria como exemplo aí? Não, tá? Bagatela é outra coisa, é o nosso famoso princípio da insignificância, tá? O princípio da insignificância é o seguinte, vou abrir um parênteses aqui, porque a pergunta é pertinente, tá? Eu acabei de falar no conceito analítico de crime, né? O que é o crime? O crime é um fato típico, ilícito e culpável, perfeito? Aqui nós temos os elementos, né, do fato típico, da ilicitude, da culpabilidade, tá? Que devem estar presentes. No fato típico, nós temos a conduta, nós temos o nexo causal, conduta, nexo causal, nós temos o resultado e temos a
tipicidade. Tá? Então, no fato típico, nós temos esses 4 elementos. Tá? E o último deles é a tipicidade. Beleza? Não vamos confundir fato típico com tipicidade. A tipicidade é um elemento do fato típico. Ok? O que é tipicidade? A tipicidade é a soma, eu vou até apagar aqui para... Deixa até aqui só. A tipicidade ela é composta por tipicidade material mais tipicidade formal, tá? Eu vou até trocar aqui, ó. Vamos deixar a tipicidade formal em cima e a tipicidade material embaixo. O que é a tipicidade formal? Tipicidade formal é a subsunção da conduta ao tipo penal incriminador. Não falei grego não, tá? Espera aí que eu vou explicar. É a subsunção do fato da conduta né, ao que a norma descreve. Se a gente vai lá no artigo 155 do Código Penal, crime de furto, está escrito assim, ó, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Esse é o tipo penal do artigo 155. Perfeito? Esse é o tipo penal do artigo 155. Então, o sujeito está andando por aí, distraído, tal, aí fala assim, quer saber? O pessoal tem um microfone aberto aí. Quem puder fechar para mim, por gentileza, está dando uns ruídos aqui, atrapalha na gravação. Então, o sujeito que entra numa determinada loja e fala assim, eu vou subtrair para mim essa caneta Bic. Tá? Eu gosto do exemplo da caneta Bic, por quê? Caneta Bic é muito barato. Talvez é uma das coisas mais baratas que existem aí na economia, né? No comércio em circulação. Caneta Bic aí deve custar R$2. Então, o sujeito, dolosamente, intencionalmente, ele pegou uma caneta Bic para ele e levou para casa. Ele cometeu a conduta típica? Sim ou não? Cometeu, tá? Ele cometeu a conduta típica. Ele consegue vislumbrar, nós conseguimos vislumbrar que a tipicidade formal, sim, por que tipicidade formal? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ele subtraiu uma caneta Bic, que é uma coisa alheia móvel, para si. Ou ele pode dar para outra pessoa também, para outrem. Ou seja, tipicidade formal, ok. Agora, e a tipicidade material? A tipicidade material é a ofensa real a um bem jurídico. O direito penal, pessoal, ele tem um caráter fragmentário, ou seja, ele se preocupa com algumas condutas e não todas. Se existirem outros meios mais eficientes de controle social para conter as condutas, não será o direito penal a primeira a ser utilizada. O direito penal atua de forma subsidiária, ele é a última ratio, né? Por isso, se a gente tem um conflito com o vizinho, primeiro a gente tenta utilizar o quê? O direito civil, por exemplo. Poxa vida, o vizinho está com um som alto, etc., está dando problema, vamos tentar uma indenização civil? Vamos tentar um acordo, uma composição civil? Se isso não dá resultado, vamos ao direito penal. Vamos ver, existe aí um tipo penal incriminador dessa conduta? Aí a gente vai lá no artigo 42 da Lei de Contravenção Penal, por exemplo. É uma contravenção penal, a perturbação da tranquilidade, né, do sossego alheio, por instrumentos, por barulhos excessivos e etc. Ou seja, existe a conduta. Perfeito? Aliás, eu até perdi o porquê que eu estou falando aí Ah, tá. Eu estou falando que o direito penal é a última ratio, ele atua de forma subsidiária, né? Nem tudo chama o direito penal. Pessoal, é coerente nós utilizarmos o direito penal para investigar um sujeito que cometeu um furto de uma caneta Bic? Não é. Por quê? Porque essa caneta Bic ela é irrelevante. Eu me arrisco a dizer que ela é irrelevante para qualquer um nesse planeta. Inclusive um mendigo que não tem nada nessa vida, mas só uma caneta Bic. Por quê? A caneta Bic, além de ser muito barata, a gente acha ela em qualquer lugar. A gente acha na rua, caída na rua, acha no lixo. Se o mendigo for procurar lá no lixo, ele vai achar uma caneta Bic. Ele acha num lugar aí qualquer e leva sem querer para casa. Quem nunca levou uma caneta Bic para casa, foi assinar um documento em algum lugar, pegou a caneta,
colocou no bolso e saiu. Isso é extremamente comum em ambiente de trabalho, né? A pessoa vai para um outro setor, pega uma caneta, assina alguma coisa e leva a caneta consigo. Ou você está lá, entrega alguma coisa para a pessoa assinar, a pessoa assina e leva a sua caneta embora. Então, é um bem que não tem relevância jurídica. O direito fala o seguinte, né? Se esse bem não tem relevância jurídica, a tipicidade material não está presente. Não tem nada palpável para falar assim, isso é crime, poxa, furtar caneta Bic é crime. Não tem nada palpável. Não faz sentido o direito penal tomar conta disso. Isso é o chamado princípio da insignificância. Isso, para o direito, é insignificante. Logo, não deve ser objeto de estudo, ou melhor, objeto de estudo não deve ser objeto aí de aplicação do direito penal. Tá? Esse é o princípio da insignificância. Não tem nada a ver com a nossa matéria aqui, mas vale aí como revisão aí do semestre passado. Tá joia? Agora vamos lá, pessoal. Algumas penas que são proibidas no Brasil. Artigo 5º, inciso 47 da Constituição. Ah lá, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Vamos ver uma por uma aqui, eu separei no slide para facilitar a visualização, tá? Pena de morte. Apesar da proibição da pena de morte, a própria Constituição Federal abriu exceção, né? A gente fala, não existe pena de morte no Brasil. Existe sim, gente. No caso de guerra declarada, a pena de morte, ela é possível. Não é de qualquer jeito, não, né? Porque está tendo uma guerra que o Brasil... e o Brasil tem que estar participando dessa guerra, que eu posso matar qualquer pessoa por qualquer motivo. Não, né, pessoal? Claro que não. Mas a Constituição abriu essa exceção, ó, podendo ser aplicada a pena de morte, né, em caso de guerra externa. Tem que ser externa, tem que ser país contra país, tá? Em hipóteses previstas no Código Penal Militar. E essa morte vai acontecer necessariamente por fuzilamento. Não pode ser com faca, facão, não pode ser cortando a cabeça, não pode ser choque, não pode ser nada. Tem que ser fuzilamento, porque a lei menciona dessa forma. Então, vocês estão aprendendo uma coisa interessante. A pena de morte existe no Brasil. Muita gente fala, tinha que ter pena de morte no Brasil. Mas, gente, existe. É fácil? Claro que não. Tem que ter uma guerra declarada entre nações. O Brasil, né, tem que estar confrontando ou ser confrontado por uma outra nação e você vai fuzilar o quê? Um prisioneiro de guerra, alguém que invadiu o país ou alguém aí que cometeu algum ato aí de alguma coisa contra a pátria, né? Tem as hipóteses específicas lá na lei. Não cabe aqui a gente ficar lendo tudo isso não, porque não é objeto da nossa aula, mas é importante sempre saber. Quem for fazer concurso público aí no futuro, isso aí é questão batata de concurso, viu? Tem gente que fala assim, existe pena de morte no Brasil, certo ou errado? O cara vai lá, ó, errado. Até deveria ter, viu? O cara até reclama, né? Deveria ter, porque é um absurdo. Tem uns caras aí que, pelo amor de Deus. Mas, gente, tem, tá? No caso de guerra declarada. Lei 7.565 de 86 ainda traz duas exceções, aliás, traz uma, né? A doutrina que aponta mais duas exceções infraconstitucionais. Então, a Lei 7.565 de 86, o artigo 303, parágrafo 2º, ó, esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição nos casos dos incisos do caput deste artigo, e após a autorização do presidente da República ou autoridade por ele delegada. Então, aqui a gente não está falando de uma pena de morte na sua literalidade, a gente está falando de abater o avião. Mas é óbvio que se o avião for abatido por um míssil, por exemplo, né, ele vai explodir, vai cair, é óbvio que a pessoa que está pilotando esse avião, o copiloto e a tripulação de modo geral vão morrer. Então, a gente teria uma morte indireta aí. Então, o avião invadiu o espaço brasileiro. Aí o avião da FAB pergunta no comando lá, né? Se identifique, quem é você e tal. E aí há uma suspeita de que esse avião está transportando cocaína. Ou não precisa nem ter suspeita, gente. Na verdade, o avião tem a obrigação de se identificar. Não pode um avião invadir o espaço brasileiro e simplesmente voar por aí, não. Existe plano de voo, existe uma série de condutas aeronáuticas aí que devem ser seguidas, né?
Então, nesse caso, pode sim um avião da FAB aí abater este avião também. E aí, naturalmente, todo mundo que está lá dentro vai morrer. E uma segunda exceção da doutrina está na Lei 9.605 de 98. Ah lá, a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento de crime, como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Pessoal, a Lei 9.605 de 98, ela se refere à Lei dos Crimes Ambientais, e aqui a gente está falando da morte da pessoa jurídica. Olha lá, quem vai morrer aqui, de acordo com o artigo 24, né, da Lei de Crimes Ambientais, é a pessoa jurídica. Então, assim, são duas exceções bem forçadas, né? Não são pena de morte, não, mas é importante vocês terem um conhecimento sobre isso, tá? Pena de caráter perpétuo, gente, né? O artigo 75 anuncia no nosso direito o limite máximo para aplicação da pena privativa de liberdade, que agora é de 40 anos, né? De acordo com a Lei 13.964 de 2009, que é a lei do pacote anticrime, né? Todos nós sabemos que a lei do pacote anticrime entrou em vigor em janeiro de 2020 no Brasil, tá? Uma lei que trouxe várias alterações importantes no Código Penal, no Código de Processo Penal, e nas legislações, né, especiais de um modo geral. E uma das alterações aí é essa, né? Nós tínhamos uma pena máxima de 30 anos e agora 40 anos, tá? Olha lá, o parágrafo 1º, no mesmo sentido, né? Quando a gente for condenado à pena privativa de liberdade, cuja soma, penas, né, privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Então, se o sujeito toma, pessoal, 45 anos de pena, tá? Ele vai cumprir apenas 40, tá? Ele vai cumprir apenas 40, que é o limite máximo. Sobrevindo condenação, parágrafo 2º, sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim um período de pena já cumprido. Então, nesse caso aqui, ó, o sujeito está com 40 anos, e aí ele cumpriu 2. Então, sobrou quanto? 38. E aí, nesse momento, uma sentença condenatória é exarada em seu desfavor e toma mais 10 anos de pena aí. Então, 38 com 10, 48. Ele vai cumprir 48? Não, ele vai cumprir 40. Sempre 40. Ok? Em relação às medidas de segurança, há divergência, tá, pessoal? A gente falou da medida de segurança, né? É uma das espécies de sanção penal. Olha lá. A medida de segurança é uma forma de sanção penal com caráter preventivo e também curativo, visando evitar que o autor de um fato havido como infração penal, né, o inimputável, ou então semi-imputável também, né? O semi-imputável, a gente vai ver com mais carinho à frente, ora ele responde com pena, ora ele responde com medida de segurança. Mas a gente vai ver isso com calma, tá? Mostrando periculosidade, cometa novamente outro injusto, tá? O STF tem raciocinado da seguinte forma, no HC 97621 do Rio Grande do Sul, olha lá, a prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 anos. Então, medida de segurança de acordo com o STF, pessoal, no máximo 30 anos de acordo com o HC 97621 do Rio Grande do Sul. Porém, nós temos que interpretar essa decisão de acordo com a nova realidade, de acordo com a Lei 13.964, tá? De 2019, que é a lei do pacote anticrime. Ok? Então, nós temos que ter essa interpretação. Tá joia? Agora, o STJ ele pensa diferente. Olha lá, súmula 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Então, no caso do homicídio simples, por exemplo, né?
reclusão de 6 a 20 anos. A pena máxima, pena não, né? A medida de segurança máxima seria de 20 anos. Por quê? O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada. Qual que é a pena máxima abstratamente combinada? 20 anos. Então, para o STJ, 20 anos. Então, pessoal, nós não temos ainda decisão unânime nesse sentido, né? O STF informa que é o prazo máximo do Código Penal, hoje seriam 40 anos, e o STJ fala que é a pena máxima do crime analisado em abstrato. Então, somente no caso concreto aí, a decisão do juiz vai se valer pelo STJ ou pelo STF, tá? Pena de trabalhos forçados, pessoal, também é proibida no nosso direito, né? O preso tem a obrigação de trabalhar, tá? Mas ele não pode ser forçado. Ele tem a obrigação de trabalhar? Tem a obrigação. O preso tem que trabalhar e pronto, acabou. Ele tem que trabalhar. Agora, ele pode ser forçado a trabalhar, colocar uma bola de chumbo na canela dele, dar chicotada e falar, você vai trabalhar, você vai trabalhar. Não pode, né, gente? Não pode. Ele tem a obrigação, mas não pode ser forçado, tá? Então, isso tem uma consequência, é óbvio. Ele não vai ser forçado? Não vai ser forçado, mas vai sofrer consequências. O não trabalho, né, quando o preso deixa de trabalhar, ele comete, inclusive, falta grave. E isso vai trazer reflexos no cumprimento da pena dele. Ele vai deixar de receber vários benefícios de cumprimento de pena em razão de se recusar ao trabalho. Esse trabalho é obrigatório no sentido da obrigação. Ele tem obrigação, mas ele não pode ser forçado. Então, nesse sentido, né, da forçação, ele não pode ser obrigado a trabalhar. Ele tem a obrigação de trabalhar, mas não pode ser forçado, tá? Pena de banimento, pessoal. A pena de banimento corresponde à retirada forçada de um nacional do seu país em virtude da prática de determinado fato no território nacional. Então, pessoal, pena de banimento. Um sujeito aí, um amigo seu pratica o crime de tráfico de drogas. Tem países que existe isso, tá? O sujeito é banido do país. Não, você não serve para morar nesse país, não. Tchau para você. E ele é colocado lá na fronteira, mandado para outro lugar e aqui você não entra. Isso no Brasil, obviamente, é proibido, tá? Pena de banimento. E atenção, ó, deve-se estar atento à diferença que existe entre o banimento e a extradição, tá? A deportação e a expulsão. Então, olha só, são situações diferentes, tá, pessoal? O banimento, a extradição, a deportação e a expulsão. A extradição é no caso de um estrangeiro, né, que cometa crime aqui no Brasil e seja solicitado pelo país de origem para ser processado e condenado lá naquele país de origem. Aí o Brasil extradita esse estrangeiro, tá? A deportação, pessoal, é encaminhar para o país de origem aquele sujeito que entrou de forma ilegal no país. Mas eu estou falando aqui da ilegalidade administrativa e não do cometimento de crime. O sujeito entrou aqui de forma ilegal, né? É mais comum, aliás, nós entrarmos de forma ilegal em outros países, né? Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Entrou lá com um visto de estudante ou um visto de turismo e ficou por lá 20 anos e nunca se preocupou em legalizar a sua situação. Ele pode ser o quê? Deportado dos Estados Unidos para o Brasil. Assim como a gente também aqui no Brasil pode deportar um sujeito, tá? Claro que nossas regras aqui de entrada no país são muito mais flexíveis, né? Não há necessidade, por exemplo, de se fazer um visto para entrar aqui no Brasil, mas também nós temos nossas regras, né? Também não é a casa da mãe Joana, tá joia? E isso tudo também é diferente da expulsão. Aquele estrangeiro que cometeu algum crime e pode ser expulso via administrativa. Aí é a interferência do presidente da República em mandar esse sujeito embora do país pelo fato de já ter sido condenado a crimes, né? Aí eu não estou falando da extradição, estou falando que ele é expulso do país. Aí ele pode voltar para o país de origem ou outro país que ele queira, né? Professor, Prosseguir. professor, Pois não. a extradição ela ocorre quando o país, por exemplo, Brasil, tem tratado com outro que está solicitando a extradição da pessoa, né? Tem que ter um tratado entre os dois países, não é isso?
Sim, tem que ter tratado. E tem que ter reciprocidade também. Você só pode extraditar se o outro país também pode extraditar. Então, tem que ter tratado internacional ratificado e tem que ter a reciprocidade. O peso tem que ser o mesmo para ambos os países, tá? Ok. Então, olha lá, essas 3 medidas todas, ó, recaem em estrangeiros, né? E o banimento recai em um nacional, numa pessoa que é aqui do Brasil, tá? No entanto, uma ressalva há de ser feita lá. O inciso 60 do artigo 5º da Constituição de 88 dispõe que brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou então de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Mas aqui, pessoal, estamos falando do brasileiro nato. O brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Só pode ser extraditado o naturalizado, tá? Somente o naturalizado. E só nessas 2 situações. Quando ele tenha praticado um crime antes da sua naturalização, então ele era estrangeiro à época do fato, ou então quando ele tem envolvimento em crimes relacionados ao tráfico de drogas, tá? A pena de caráter cruel, obviamente, é proibida também no Brasil, né? A tortura é proibida no Brasil, nós sabemos disso, ok? E, afinal de contas, se tudo isso é proibido, quais são as penas permitidas no Brasil, né? Artigo 46 da Constituição, aliás, inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, olha lá. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Lembra, pessoal, que eu falei lá no início da aula, né, que só existem 3 modalidades, né, de penas aqui no Brasil? Olha lá, a primeira delas é essa aqui, ó, privação ou restrição da liberdade. Temos as penas restritivas de direitos, que pode ser perda de bens, prestação social alternativa ou até suspensão ou interdição de direitos. Aí o Código Penal pega essas vertentes aqui e destrincha, né, nas penas pelas quais nós conhecemos, e outras leis extravagantes também podem criar penas desde que elas tenham essa natureza de perda de bens, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. E, por fim, né, a terceira modalidade é a pena de multa. A gente vai ver isso com cuidado, pessoal. A gente vai destrinchar isso tudo a partir das próximas aulas. Olha só. As penas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direitos ou multa, conforme eu mencionei. Artigos 33 a 42 do Código Penal informam as penas privativas de liberdade. São as penas de reclusão, detenção ou prisão simples. Pessoal, a reclusão aceita o regime fechado, semi-aberto ou aberto. E a detenção e a prisão simples, vou puxar aqui para facilitar, a detenção e a prisão simples não aceitam o regime fechado, tá? Mas somente o semi-aberto e o aberto. E a prisão simples, pessoal, está lá na Lei de Contravenções Penais, ó, Lei de Contravenções Penais. Reclusão e detenção está no Código Penal e em praticamente toda a legislação extravagante de direito penal. E prisão simples a gente analisa na Lei das Contravenções Penais, muito semelhante à detenção. A única diferença, na verdade, para a detenção é a seguinte: a detenção ela não pode iniciar no regime fechado, assim como a prisão simples também não pode iniciar no regime fechado. A reclusão pode, né, Raquel? Reclusão pode iniciar no regime fechado. Detenção e prisão simples, não. Mas, pessoal, a gente tem um instituto da regressão de regime. O sujeito comete uma falta grave, por exemplo, ele pode regredir de regime. Se ele estava no regime aberto, ele vai para o regime semiaberto. Se ele estava no semiaberto, ele volta para o fechado. E na detenção, tá, admite-se a regressão de regime. Tá? O sujeito pode ir do regime semiaberto para o fechado. A prisão simples não admite a regressão de regime. É a única diferença entre detenção e prisão simples. Tá? A natureza jurídica é praticamente idêntica. Só que a prisão simples nunca admite regressão de regime. Jamais.
Aliás, nunca admite o quê? Pena em regime fechado, tá? Porque não aceita nem sequer via regressão de regime, e a detenção sim. Os artigos 43 e 48 do Código Penal, né, definem as penas restritivas de direitos. Eu até falei que eram 5, né, que estavam no Código Penal, ó. Prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, interdição ou suspensão temporária de direitos, prestação pecuniária, que é sempre paga à vítima, viu, gente? A prestação pecuniária vai para a vítima. E a perda de bens e valores vai para o Estado, tá? Para o Fundo Penitenciário Nacional, vai para o Estado. Então, prestação pecuniária vai para a vítima. Perda de bens e valores vai para o Estado. E, por fim, nós temos a pena de multa, tá? Que não tem nenhuma espécie. Ela é a pena de multa por si só. Tá joia, pessoal? Então, isso foi tudo. Esse foi o tema da aula de hoje. E, inclusive, eu vou até parar a gravação aqui para ela não ficar muito extensa, para a gente poder abrir as perguntas. Perfeito? Deixa eu só paralisar aqui. Um minuto.